Oi, turma do livro Porquê da Vida, Leon Diniz. Nós chegamos aqui num capítulo aonde está escrito assim: correspondência inédita de Lavater. Eu não sabia quem era essa personalidade chamada Lavater. Aí eu fui lá na Google e trouxe o que estava escrito lá. Tem um monte de palavra que eu não vou saber falar. Em inglês, essas palavras mais, né, em estrangeiro eu não sei pronunciar. Então vai ser daquele meu jeitinho, né? Lavater chamava-se Johann Caspar Lavater. Foi filósofo, poeta, teólogo e um entusiasta no magnetismo animal na Suíça. Viveu entre 15 de novembro de 1741 até dia 2 de janeiro de 1801. É considerado o fundador da fisiognomonia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas pelos traços fisionômicos. Antes de seu desencarne, trocava cartas com Maria da Rússia e, após seu desencarne, escreveu temas espíritas, onde essas cartas chegaram a Allan Kardec e foram publicadas nas edições da Revista Espírita de março, abril e maio de 1868. E essas cartas eu encontrei ela também lá na Google. Na Google tem também um artigo de O Consolador, onde é descrito a comunicação verbal de Lavater ao médium Senhora Morim, em 13 de março de 1868, publicada por Kardec, onde ele relata sobre as instruções dos espíritos, os graus de evolução da espiritualidade, tanto encarnada como desencarnada. Ele vai dizendo que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai recebendo mais instruções, né? Então, cada espírito que comunica é de acordo com aquele local que ele consegue falar a mesma língua daquele pessoal aonde ele está se comunicando, né? Então, o grau daquele espírito comunicante, ele é um pouquinho só mais elevado do que aquela turma que está encarnada. Porque se fosse um espírito de superioridade, né, espiritual assim, elevado, né, ele não conseguiria transmitir. E a gente vê isso, inclusive, nas obras, gente. Quando eu começo a ler o Divaldo lá, quem me acompanhou nas leituras da Transição Planetária, né, Mundo Regenerado, viu que eu gaguejava pra caramba, porque são palavras assim extremas de dificuldade, que não são palavras do nosso dia a dia. Ou seja, a espiritualidade que está ali, a Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo, ela às vezes ela puxa na lição, né? E aí o que eu achei interessante do Lavater é que ele fala, né, através das suas publicações, essa questão das comunicações, né, que existem aí, tem que ter, né, uma simpatia, uma afinidade entre quem está encarnado ou desencarnado, para que haja uma boa comunicação, um bom entendimento. Se a gente pegar um muito superior e a gente ser muito inferior, a gente não vai entender nada daquilo que ele está falando. E se a gente for ver isso no nosso dia a dia, na nossa prática mesmo, a gente percebe que pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, seja na questão intelectual, emocional, espiritual, um pouquinho mais de conhecimento, a gente fica se sentindo meio constrangido diante das nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso conhecimento. Porque a gente vê que a gente está atrasado em relação àquela pessoa, né? A espiritualidade superior, ela não deixa a gente se sentir assim. Ela tenta acolher, trazer para ela e falar: vem cá, eu vou te ensinar passo a passo, eu vou desenhar se precisar, né? Então, eu escutei numa palestra há muito tempo atrás sobre os nossos anjos de guarda, né? Os nossos anjos de guarda também, eles não podem ser tão superior, não, porque senão eles perdem a paciência com a gente rapidinho, né? Porque eles falam: meu Deus, como erra essa criatura. E já os que estão ali mais ou menos no nosso nível, eles olham pra gente do tipo assim: eu fiz também isso aí, né? Eles entendem a gente porque eles falam: não, eu também já fiz, eu também já fui assim, né? Então, na sala de aula, eu vejo isso com criança, né? Aquele que já está alfabético, ele não quer saber do pré-silábico, né? Ele não consegue acompanhar o pré-silábico e vice-versa. Eles não têm paciência, eles ficam angustiados de ver o pré-silábico lá, ainda tentando rabiscar uma letra ou outra. Já o que é alfabético com o silábico alfabético, eles já se entendem bem, porque fala, né, e o outro mais ou menos entende ali, acompanha.
Então, na nossa jornada, o que a gente percebe é que nós estamos sempre envolvidos com pessoas encarnadas ou os espíritos desencarnados que são afins a nós, né? E essa personalidade, né, o Lavater, esse filósofo, né, ele passou a vida toda mostrando isso, né? E que é possível, ele fez os estudos, né, que era possível, através das nossas fisionomias, né, já fazer uma descrição do que a gente seria em termos de personalidade. O tal do corpo fala, né? Porque dependendo de como você fala, dependendo de como você se movimenta, da forma que você olha, né? Tem pessoas que conversam olhando para baixo, tem pessoas que olham, parece que não estão olhando para nada, você está falando com ela e ela está lá viajando. Então, eu creio que ele fazia estudos nesse sentido, né? Dava para ele puxar a personalidade da pessoa pelo modo da pessoa agir ali, pela sua fisionomia, né? Eu não entrei muito a fundo, mas eu fiz essa pesquisa aqui à parte, né? Essa leitura é uma pesquisa à parte, que está na Google. É só vocês colocarem lá Lavater que vocês vão encontrar. Lavater, que vocês vão encontrar bastante material sobre ele, tá? Então eu vou agora na leitura do livro, o preâmbulo. Tem um monte de nome esquisito aqui, eu não vou saber falar, tá? Não dá risada não, pelo amor de Deus. Não cheguei nesse grau aqui, eu tô um pouquinho atrasada para esse tipo de linguagem, mas vamos lá, vou tentar. No castelo grão-ducal de Pawlowski, situado a 24 milhas de Petersburgo, onde o imperador Paulo da Rússia passou os anos mais felizes da sua vida e que se tornou depois a residência favorita da imperatriz Maria, sua augusta viúva, verdadeira benfeitora da humanidade que sofre. Acha-se uma seleta biblioteca fundada por esses imperantes, na qual, entre muitos tesouros científicos e literários, encontra-se também um maço de cartas autógrafas de Lavater, que ficaram desconhecidas dos biógrafos do célebre fisiognomonista. Essas cartas são datadas de 1798 e procedentes de Zurique. 16 anos antes, em Zurique e em Schaffhausen, Lavater teve ocasião de ser apresentado ao conde e à condessa do norte. É este o título sob o qual o grão-duque da Rússia e sua esposa viajavam então pela Europa. E de 1796 a 1800, ele dirigiu à imperatriz Maria algumas cartas sobre os traços fisionômicos e bem assim algumas outras sobre o futuro reservado à alma depois da morte. Nessas cartas, Lavater estabelece que a alma, depois de deixar o corpo, pode inspirar ideias a qualquer pessoa que esteja apta para receber-lhe a luz e assim fazer-se comunicar por escrito a algum amigo que houvesse deixado na terra, a fim de lhe dar as suas instruções. Então, lembra que eu falei aqui, que eu pesquisei na Google, que ele fez alguns textos, né, falando dessas comunicações entre os dois mundos, né? É possível através da transmissão do pensamento, é possível através das afinidades espirituais, né? Então aqui o texto está falando exatamente o que eu já tinha falado lá na pesquisa. Essas cartas inéditas de Lavater foram descobertas após uma revisão que o Dr. Minsloff, diretor da Biblioteca Imperial de Petersburgo, ali fez, com a autorização do proprietário atual do castelo Pawlowski. Sua Alteza Imperial, o Grão-Duque Constantino, e sob os auspícios do Barão de Corfe, atualmente conselheiro do Império e antigo diretor-chefe da biblioteca desse castelo, que lhe deve os seus mais notáveis melhoramentos. Essas cartas foram, em 1858, publicadas em Petersburgo sob o título Johann Caspar Lavaters Brief Andai Kaiserin Maria... Ai, gente, pelo amor de Deus. Feodorovna... Ai, eu não vou ler isso aqui, não. Não sei falar. Desculpa. Essa parte aqui não dá. O título dessa publicação eu não consigo falar. Que na tradução... Ah, tem uma tradução.
Cartas de João Gaspar Lavater à Imperatriz Maria Feodorowna, esposa do imperador Paulo I da Rússia. Então, esse aqui foi um título que eles encontraram lá. Essa obra foi editada à custa da Biblioteca Imperial e oferecida em homenagem à Universidade de Lena por ocasião do terceiro centenário da sua fundação. A correspondência oferece um duplo interesse por causa da alta posição dos personagens às quais foi dirigida e pela especialidade do assunto. As ideias expressas por Lavater sobre o estado da alma depois da morte aproximam-se muito das que foram emitidas pelos teósofos do seu tempo, seita que era abraçada por grande número de homens esclarecidos. Sua concordância com a doutrina espírita moderna é um fato digno de nota. Então, eram documentos que eram feitos na época comprovando a existência, né, da vida após a morte, através das comunicações. Essas cartas provam que a crença nas relações entre o mundo material e o mundo espiritual germinava na Europa no século XVIII, no final do século XVIII, e que somente esse célebre filósofo alemão estava convencido dessas relações. Mas também os próprios termos da sua correspondência não permitem duvidar que tais ideias fossem partilhadas pelo imperador e pela imperatriz, pois, expondo-as, Lavater não fazia mais do que atender ao desejo que eles haviam manifestado. Seja qual for a opinião que se forme sobre essa correspondência, ela não deixa de ser muito interessante, mesmo somente do ponto de vista histórico. As cartas vão simultaneamente acompanhadas de notas inseridas por nós como explicação, complementar às ideias nelas emitidas e que, aliás, estão em concordância com a doutrina espírita, que apareceu ou foi compilada muito depois dessa época. Ou seja, bem antes, né, de Allan Kardec, essas cartas já estavam aí, gente. A prova que a vida após a morte, né, acontece, ela vem bem antes da codificação kardeciana. Então, bom, a gente fala isso desde a época de Moisés, né, quando ele ouviu os 10 mandamentos, ele era um médium, né, então de onde que ele tirou aquilo ali? Então, nós temos a certeza de que a vida continua após o corpo físico, né? A gente morre, mas é o corpo físico. O espírito não morre. E as provas estão aí, uma atrás da outra. É só a gente pesquisar que a gente encontra. Então, não tem o porquê de duvidar, né? Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? São perguntas que a gente tem que se fazer todo dia. O que eu estou fazendo para que eu tenha certeza que lá na frente eu vou me dar bem? Vai acontecer coisas boas comigo? O que eu estou fazendo que pode me complicar na hora do desencarne, na hora de eu chegar no plano espiritual novamente? O que eu vou falar quando eu chegar lá? Tem aquela historinha lá que a gente corta a nossa cruz, né? E a gente não consegue ultrapassar para o outro lado. Será que a gente anda cortando a nossa cruz? Ou será que a gente está carregando ela com zelo, com carinho, com responsabilidade, né? Será que a gente está dando conta das nossas missões? Ontem eu li no Facebook uma mensagenzinha que me chamou a atenção. Algumas pessoas não vêm para formar família. Algumas pessoas vêm para ter a missão de simplesmente ajudar. Não precisa ser um padre, um franciscano, um cara que está preso dentro de um lugar de oração, não. Aquelas pessoas que não casam, aquelas pessoas que não têm o desejo de formar uma família, né, consanguínea, essas pessoas geralmente, quando não são egoístas, né, porque querem viver o mundo delas, né, o mundinho de Barbie delas, elas realmente vêm para doar, para ajudar os outros, né? Então, não se desespere, porque a gente tem que entender qual é a nossa missão aqui. Tem gente que fala, eu tô chegando no final da vida sozinha, não vai ter ninguém para ficar comigo. Eu, Patrícia, já pensei assim. Mas quando eu me deparo com essa literatura que acaba acalentando meu coração, eu falo, não, se eu ficar sozinha não tem problema. Porque eu sei que sozinha eu nunca estou. Eu sempre tenho o apoio da equipe espiritual que anda comigo. Eu tenho os meus amigos
que estão encarnados que não me deixam sossegado e eu não deixo eles em paz também. O tempo todo um tá perturbando o outro, brincando com o outro, né? Então, eu tenho meus alunos, eu tenho, querendo ou não, meu filho tá aí, tá na vida. Eu coloquei um cara no mundo, eu dei conta de ser mãe até onde eu pude, né? Eu dei conta de ser filha até onde eu consegui ser filha, né? Então, algumas missões eu já cumpri, bem dizer, né? Mãe é para a vida inteira, né? Eu vou ser mãe o resto da vida. Isso não vai mudar, mas aquela responsabilidade de estar ali, né, o tempo todo, tal, eu já não tenho. Ele é de maior, ele se vira, né? Quando precisar, eu vou estar aqui, braço aberto e vou acolher e vou socorrer, porque mãe é assim, né? Mas não tem mais aquela obrigação que a gente tinha quando era criança, que tinha que colocar no colo e levar a correr pro médico, passar a noite em claro olhando para a cara da criatura ali com febre, né? Essa missão eu já cumpri, essa eu não tenho mais o que fazer. Hoje as escolhas são dele, as consequências também. Então, os meus alunos, vira e mexe, tô lá, puxando a orelha, né? Eu tô abraçando. As missões, elas que foi me dada, eu olho para trás e falo, caramba, eu consegui, né? Eu tô fechando os ciclos. Aí eu fiquei imaginando quando eu terminei meu último relacionamento, falei, poxa, eu vou ficar sozinha de novo, eu vou terminar minha vida sozinha. Aí ontem veio essa mensagem no Facebook que deu sabe aquela chuveirada? Não, tem pessoas que vêm que é para cuidar dos outros, é missão, de verdade. Aí eu me senti importante, eu falei, poxa, tem gente que fica me chamando o tempo todo no WhatsApp para conversar, desabafar, não sei o quê, tem gente que vem em casa e fala, eu precisava estar aqui um pouquinho com você, você me dá paz, você me dá uma palavra tua, me ajuda. Então, quem sabe eu sou essa pessoa, né? Mas é cheia de defeito. Não vai esperando que eu sou perfeita, que eu não sou não. Cheia de defeito. Mas eu tô ali, de mãos abertas para poder fazer o que eu puder pela pessoa, né? Para ajudar no que eu puder. Eu tô indo no centro espírita aqui na Vila Granada, e lá eu tô em tratamento, né? E assim que terminar esse tratamento, eles falaram, Patrícia, tá de alta, eu pretendo também voltar a trabalhar na ativa da psicografia, né? Ou no passe, alguma coisa que eles me derem para fazer, eu vou querer fazer sim. É longe pra caramba de casa, dá medo de andar de noite, como eu já falei para eles, o trabalho lá é de noite. Mas eu vou enfrentar meu medo, eu vou dar um jeito, nem que seja uma vez ou 2 vezes no mês, eu quero ir lá, quero colaborar também. Porque é tão bom quando a gente se sente útil, né? E ainda mais vendo essa literatura que fortifica, fortalece a gente, sabendo que essa energia, essa troca de energia com o plano espiritual, ela é muito grande, ela é muito boa, ela faz bem pra gente, né? Acalenta, conforta, saber que a gente pode ter essa linha direta com o plano espiritual. Basta a gente sintonizar, assim como a gente também sintoniza com os amiguinhos aí que não são muito legais. Vai muito do teu pensamento para você saber com quem você está andando, né? Se você, hoje de manhã, eu comentei isso no outro vídeo, no Palavras de Vida Eterna, de manhã um cara me tirou do sério por causa de um papelzinho que ele jogou para fora do carro. Eu fiquei assim, vontade de falar, seu porco, mas não pude. Aí eu fiquei com aquilo ali, me remoendo. Aí Deus é tão maravilhoso que na volta eu vi um senhor cortando grama. Eu falei, não, assim como tem gente que faz coisa ruim, errada, tem os que fazem coisa boa, né? O senhor que estava cortando a grama não era da casa dele, não era do quintal da casa dele, não, era da rua mesmo que ele estava fazendo. Então, assim, o nosso pensamento é o que vai atrair as nossas companhias, né? Então, aqui a gente vai ver a partir de amanhã, né, algumas cartas que esse Lavater teve com a rainha da Rússia aí, né, a imperatriz da Rússia, a Maria da Rússia, né? Ela era viúva, então, desse imperador Paulo, né? E depois ele começou a receber essas cartas com ela, trocar essas cartas com ela. E a gente vai estar vendo isso amanhã, tá bom? Se vocês puderem, façam uma pesquisa depois na Google sobre ele, né? Desculpa não saber falar algumas palavras aqui, realmente é difícil, né? E eu achei bem interessante que tem obras do Kardec envolvendo esse filósofo aí,
e me passou batido. Eu vou procurar depois um livro dos espíritos se tem alguma comunicação dele também. Eu creio que não, porque senão tava lá na Google, né? Mas diz que nas revistas tem. Na revista espírita tem, né? Então eu vou procurar. A revista espírita de março, abril e maio de 1868. Gente, faz tempo, hein? E a gente ainda duvida há quanto tempo está sendo provado que a vida após o corpo físico, ela existe. É a vida espiritual. Essa é a nossa vida verdadeira. Fiquem com Deus aí e vamos tentar estudar. É difícil. Essa lição aqui eu tô achando que vai ser meio complicado aqui para a massa cinzenta da Patrícia, mas eu vou me esforçar, tá bom? Fiquem com Deus aí.